Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe rica e abundantemente. Hoje é dia 18 de agosto de 2021, quarta-feira da 20ª semana do tempo comum. A gente caminha contando os nossos dias até que alcancemos corações sábios, né, Marisa? Glória a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Evangelho do dia vai ao ar de segunda a sábado, 8 horas da manhã, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado por essa manhã santa e especial na Tua presença. Obrigado pela noite que o Senhor nos deu, pela bênção que o Senhor tem realizado na nossa vida. O Senhor tem nos acompanhado, nos abençoado, nos fortalecido. No Senhor, somos mais do que vencedores. No Senhor, alcançamos paz, alegria e vida. Com Jesus é só vitória. Muito obrigado, Pai. Essa é a verdade. Com Jesus é só vitória. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Sejam bem-vindos Adriana Barros, Ione, Paulo César Muniz Tem Hermes, Tereza Pereira, né, Josiane, que beleza, estou vendo ali o desenhozinho, Denise Vieira, Eliane Maria Lopes, Renata Roque, Dona Nini, Gabriel, glória a Deus, Claudinha, Dina Helena, Fábio Lúcio Brandi. Nós não temos visto a Jane aqui, sabe por quê, mãe? Perdeu o celular dela, coitada. A Jane perdeu o celular. Pastor Zé Mauro, Alex, Tereza, Bárbara, que beleza. Gessé e Carmen, Márcia Valéria, Adiná, Nancy, né? A Eni, tô vendo a Eni ali também, Maria Regina e Carlos, Sônia e Walter Galdino, né? Maria Isa Fernandes, a paz do Senhor, que alegria estarmos juntos, né? Angelita Carvalho, olha que maravilha, Marisa. Deus abençoe vocês rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar, Márcia Valéria também está ali, olha que beleza. Ione, bênção de Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Joel Moreira, lá de Mauá, né, Magé, glória a Deus. O Evangelho de hoje, 18 de agosto de 2021, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Querido Euzi Melo, Lígia, Carlos, o nosso irmão José Melo, né, o Zé Luiz, Erli, Gabriela Rocha, paz do Senhor Jesus, para cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Mateus 20, de 1 a 16, nessa quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão, vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo?
5 horas da tarde. Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, eles receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou trabalhar comigo por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou será que ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, aqui está a Tua palavra, esse evangelho tão especial, tão lindo, Senhor, que fala aos nossos corações. Pai amado, nós Te louvamos, ó Pai, pelo grande presente que o Senhor tem nos dado, que é o reino dos céus. Deus, nós Te louvamos, Senhor, pela Tua grande graça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, essa parábola fala sobre a graça da salvação. A graça da salvação. A graça da salvação que é dada a todos os homens e mulheres que aceitam o convite do Senhor. É a graça da salvação. É interessante que nesse evangelho, né, o Senhor diz que o reino dos céus é semelhante ao dono de terra, que sai de madrugada para procurar trabalhadores. E ele encontra com uns trabalhadores de madrugada, 6 horas da manhã, e contrata. Olha, você vai trabalhar um dia e vai receber um denário. Um denário era o salário do Novo Testamento, hein? Era o salário de um dia de trabalho, de uma jornada de trabalho. Né? Esses primeiros trabalhadores, queridos irmãos e irmãs, é o povo de Abraão. O povo hebreu, não somente o judeu, mas o povo hebreu. Todas as tribos de Israel. Né? Deus chama Abraão, chama Isaac, Jacó, seus 12 filhos. Né? Deus tira-os do Egito, estabelece as leis e mandamentos no Monte Sinai. O Senhor entra com eles em Canaã, dá vitória, levanta um rei. Eles pecam, o Senhor perdoa, restaura. Não é? Depois do cativeiro babilônico, então, eles voltam e nunca mais eles vão para a idolatria. Sabia disso, Marisa? É o trabalho do Zacarias, Amós, Ageu, né? E Malaquias. Foi um trabalho tão lindo que eles permaneceram sem idolatria, na santidade. Esse é o povo escolhido. Aqueles que foram chamados de madrugada. Não é? Agora, o Senhor, através do ministério dos apóstolos, dos evangelistas, da sua igreja, continuou chamando trabalhadores para a sua vinha.
Então olha que coisa interessante, presta atenção nisso. Tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça os que estavam desocupados. Vão vocês também trabalhar na vinha, eu lhe pagarei o que for justo. Então agora já não é 6 horas da manhã. Ele volta na praça, 9 horas da manhã, e contrata dizendo, eu lhe pagarei o que for justo. Não é? Já não são aqueles primeiros chamados, primeiros convidados. Já são outros. Não é? Outros, um pouco mais tarde. Um pouco mais tarde. Né? E aí é interessante, o 5, olha, eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia, chamou outros trabalhadores, pagarei o que for justo. Bem mais tarde, né, Marisa? Meio-dia de trabalho. E às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde. Parece até as horas litúrgicas. Os trabalhadores foram chamados em horários diferentes, não é? E por último, uns foram chamados às 5 horas da tarde, dizendo assim, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês trabalhar na vinha. Já era 5 horas da tarde. Então, amado, no reino de Deus é assim. O Senhor chamou pessoas lá na época de Abraão, não é? O povo hebreu, não o povo judeu, gente, mas o povo hebreu, que são todas as tribos de Israel, os judeus, né, Marisa? Benjamitas, danitas, não é? Todo o povo hebreu foi chamado. Não é? O povo judeu que está dentro do povo hebreu foi também chamado. Foram os primeiros chamados, primeiros escolhidos por Deus. Profetas trabalharam na vinha do Senhor, profeta do reino de Israel, profeta do reino de Judá. São os primeiros trabalhadores. Não é? Nós, como igreja, principalmente nós, como igreja do século XXI, talvez nós somos os últimos trabalhadores. Não é? Talvez você diga, olha, minha família nunca teve uma herança espiritual, nunca teve uma herança cristã. Da mesma forma, a pessoa, ela se converteu com 15 anos, como eu me converti com 15 anos, e uma outra agora se converte com 60 anos. Não é? Amado, a salvação de Deus é para todos. Nós não podemos ter ciúmes das novas pessoas que chegam trazidas pela graça. Porque muitas vezes essa pessoa vem com tanta sede na palavra, começa a estudar a palavra com profundidade, e muitas vezes começa a ser usada por Deus até mais do que a gente. A gente deve se alegrar, porque isso é a salvação mediante a graça. Não é pelo tempo que nós estamos na igreja, não é porque os nossos pais, avós foram cristãos. Ou, no contrário, quantos cristãos que estudam o judaísmo se sentem inferior? Puxa vida, pena que eu não sou judeu, não é? Os judeus foram os primeiros chamados e nós fomos os últimos. O importante, amados irmãos e irmãs, que nós estamos trabalhando na vinha do Senhor. Isso que é importante. Se você foi chamado 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, ou só agora, às 5 horas da noite, quando está quase anoitecendo e Jesus voltará,
Não importa. Importa é você trabalhar o tempo que Deus está permitindo. Porque o trabalhar na vinha do Senhor é o privilégio. É um privilégio. É uma graça de Deus. Não é? Isso que é interessante. Aqueles que trabalharam o dia inteiro, eles tiveram o privilégio de o dia inteiro estar na vinha. Na fadiga do sol quente, mas tiveram o privilégio. E aqueles que ficaram o dia inteiro desocupados, esperando o trabalho e ninguém o contratou? Não é? Meu pai, ele trabalhava colocando ladrilho e taco no chão, na época dos tacos. E meu pai dificilmente ficava sem trabalho, ele trabalhava muito, 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 foi um bom profissional. Mas eu lembro de uma vez só, Marisa, que ele voltou para casa e falou, poxa, eu não consegui. Ele tinha em Petrópolis um ponto. Tinha uma leiteria chamada Leiteria Central em Petrópolis, perto da Casa Galo, Marisa. E ele ficava ali paradinho. E os clientes iam ali atrás dele, mãe. Mas ele não ia atrás dos clientes, o cliente ia ali. E um dia ele voltou, falou, poxa, hoje não veio ninguém. Isso era muito raro acontecer, né? Aqui em Friburgo, tem um bairro chamado Bairro Ipu, que fica ali o pessoal que trabalha com mudança. Os chapas, né? Não são os caminhões, só são os chapas. Chapas são os rapazes que ajudam a carregar mudanças. E eles ficam ali. Um dia desse eu passei ali 10 horas da manhã, meio-dia, estavam ali. Né? Você acha que eles querem ficar o dia inteiro parado ali? Lógico que não. Eles querem ganhar um dinheiro no final da tarde para levar uma comida, né, para casa. A maioria dos chapas são casados. Aqueles que são solteiros para comprar sua cerveja. Não interessa. Né? Mas o raciocínio aqui é o seguinte, quem é chapa, quem trabalha por dia, não gosta de ficar parado. Né? Então, esses homens que foram convidados às 5 horas da tarde, eles ficaram muito felizes. Né? Eles estavam ali porque ninguém os chamou, não contratou. Não era um malandro. Assim também, queridos, somos nós no reino de Deus. Nós somos chamados por Deus. Ah, pastor, sou de uma herança judaica muito antiga. Olha que coisa linda. Não é? Outros não tem nada a ver. Foram chamados agora. Mas o importante é trabalhar no reino dos céus. Não importa se você trabalha no reino dos céus desde a sua infância. Eu conheço pessoas que trabalham na igreja desde criança. Na infância, ela era colocada pela professora de escola dominical para ajudar as outras crianças. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a pessoa está com 80 anos e trabalha ainda na igreja. Né? E foi chamado meia-noite. Ele chama meia-noite para trabalhar, Maria. Não é? Outros foram chamados no meio do caminho, no meio da idade. Alguns já foram chamados idosos. Não tem importância nenhuma, querido. Olha o que acontece no final dessa parábola. Né? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chama os trabalhadores e pague o salário, começando pelos últimos. Quem são os últimos? 5 horas, 3 horas, meio-dia, 9 horas, depois 6 horas. Começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Não é? Lembrando que receberam pela graça. Eles nem trabalharam, só trabalharam 1 hora. Não é? Mas ele quis dar esse dinheiro para eles. Não é? Quis dar, sentiu no coração e deu. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Tá vendo? Aqueles primeiros, mãe, das 6 horas da manhã, pensaram que receberiam mais. Era justo receber mais? Não. Era justo receber o que foi contratado.
Contratado não é caro. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? O Senhor igualou. Presta atenção nisso, querido. Quanto tempo você está na igreja? Pode ser que amanhã no culto alguém aceite Jesus como Senhor e Salvador, viva o Evangelho, morra e vai estar no céu como você que trabalhou a vida inteira. Porque aqui está falando da salvação pela graça, amado. Nem está falando de galardão aqui, Marisa. Salvação pela graça, não é? Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pega o que é seu e sai daqui. Ainda levou uma bronca, não é? Amado, você um dia aceitou Jesus para a salvação, para ter a vida eterna, não é? Tem pessoas que aceitam Jesus que pensam: eu aceitei Jesus é como ganhar na loteria esportiva. Não é, muito mais. É a salvação eterna, é a vida eterna. É isso que Jesus te prometeu, amado. Não é? O Senhor te prometeu vida eterna, vida abençoada por Ele, vida após a morte, salvação. Deus prometeu isso para você, Ele vai cumprir pela graça, não é? Pegue o que é seu e sai daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você, não é? Existem vários grupos judaicos atualmente que eles se acham o único povo de Deus na face da terra, não é? O povo judeu é o povo de Deus. Nós amamos o povo judeu, não é? Mas a igreja do Senhor e todos aqueles que são de Jesus são inseridos nessa linda e maravilhosa árvore da salvação. O apóstolo Paulo diz que nós que somos gentios, nós somos o que, Marisa? Enxertados, né? Na principal oliveira. Deus escolhe o povo dele através de Abraão e esse povo vai crescendo. E nós, como igreja, nós fomos enxertados nessa oliveira. Então nós temos que ter amor e respeito pelo povo de Deus, o povo hebreu. Hoje em dia nós chamamos de judeus, mas é o povo hebreu. Nós temos que ter amor pelo povo de Abraão, orar pelo povo de Abraão, amar o povo de Abraão, não é? E saber que nós fomos enxertados ali. Uma vez que nós somos enxertados nesse plano de salvação que começou com Abraão, não é? Nós então temos que ter alegria, porque pela graça nós temos salvação eterna. Pela graça nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pela graça nós somos chamados de povo santo, nação eleita, sacerdócio real, tudo pela graça. Alcançamos o nosso Shabat, que é Jesus, nosso sábado. Temos a bênção da salvação. Olha que alegria, não é? Somos os últimos trabalhadores. Somos aqueles que fomos enxertados na oliveira verdadeira. E o tronco é Jesus. Olha que coisa linda. Olha, Jesus diz: será que não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Né? A gente estava em 2017 num seminário. E aí um pastor egípcio, um grande líder, falou assim: gente, como Deus tem feito obra linda entre os muçulmanos. Os muçulmanos têm se convertido porque Jesus aparece para eles fisicamente. Jesus aparece em sonho. Jesus fala com eles audível. Jesus realiza milagres de ressurreição entre eles.
Aí esse pastor falou assim pra gente, mas chega até a nos dar ciúme, não é inveja, não é do que Deus tem feito entre os muçulmanos. Deus tem salvado muitos muçulmanos, porque para Jesus os muçulmanos são, não é, um povo que ele ama. Jesus veio para os muçulmanos, Jesus veio para o Talibã, Jesus veio para o Estado Islâmico. Eu já disse que eu ouvi uma palestra que alguém disse assim, esse pessoal do Estado Islâmico, esses desgraçados, nem a salvação eles merecem. Aí eu perguntei, quem que merece a salvação? Não é? Quem merece a salvação aí? Ninguém merece. Né? Então Deus ama todos, todos. Nós temos que manter a porta aberta para todos, todos, sem excluir absolutamente ninguém. Quem faz a obra é Deus. Né? E aí eles ficaram bravos, né? Eles ficaram bravos. Aí Jesus diz, o dono da vinha diz assim, será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Amada, a salvação pertence a Deus. Jonas, eu acho que é o versículo que eu mais repito até hoje, é Jonas, a oração dele não vem da baleia, do grande peixe. Né? Antigamente, quando falava baleia, o pessoal caía em cima, eu sou ignorante. Eu sou ignorante, pronto. Qual o nome da baleia que devora a pessoa? Hã? Pessoa não, ela come lula gigante. Qual cachalote. É? Cachalote? Baleia cachalote, come lula gigante. Então, gente, o Jonas lá no ventre do grande peixe diz assim, olha o que ele orou dizendo, a salvação pertence a Deus. Não é? Por isso que ele diz assim, será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Salvação pertence a Deus, querido. Deus é poderoso para salvar quem Ele quiser. Talvez a pessoa está com extrema raiva. Não, esse povo não. Esse povo é muito ruim. Esse povo... Deus vai lá e salva uma multidão desse povo. Por quê, amado? Porque a salvação é pela graça. Não é? A pessoa se converte. O meu pai, eu lembro que ele tinha muita dificuldade com isso. Falou, poxa, Edson, a pessoa não presta, é ruim, é ladrão, assassino. Aí se converte e diz que tudo mudou. Né? Ora, se o Espírito Santo converteu aquele ladrão na cruz, aí a tradição criou o bom ladrão. E não era bom ladrão não, tá, irmãos? Era ladrão ruim. O que fez ele ser bom porque ele aceitou Jesus. Não é? O Senhor, pela graça, pode chamar quem Ele quer. Não é? Quem Ele quer. Deus pode estar, vou falar de novo. Amanhã pode alguém aceitar Jesus. Essa pessoa ter tanta fome da palavra, estudar tanta palavra, né? E ser muito mais usado por Deus do que qualquer um de nós. Sendo que aceitou Jesus ontem, amanhã. Olha aí, Marisa. Né? Porque é a graça da salvação. Por isso que Jesus diz assim, ó. Será que você não é lícito fazer? Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão últimos. Amém? Os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? E é interessante isso, né? Porque quando o evangelho é pregado em Jerusalém, 3.000 judeus aceitam Jesus, quase 3.000. Depois quase 5.000 judeus se batizam, né? Mas quando o evangelho é levado para o mundo gentio através de Paulo, né? E depois que ele sai de Antioquia, a Galácia, a Ásia Menor, né, Europa, Macedônia, multidões aceitam a Jesus. Esses são os últimos. E nós somos os últimos dos últimos. E Jesus diz, os últimos serão os primeiros serão os últimos. No sentido de que, muitas das vezes, aquele que vem por último reconhece mais a graça do que aquele que veio primeiro, não é? O importante é que o Senhor é justo.
Jesus não deu menos para aqueles que trabalharam mais. Ele deu o que foi justo. E Ele deu para todos igualmente. E essa bênção é a salvação. Nós temos a salvação pela graça. Nós não merecemos a salvação. A salvação de Deus alcançou nossa vida e fomos libertos por essa salvação. Então passo o dia inteiro hoje repetindo essa frase. Senhor, muito obrigado pela graça da salvação. Senhor, muito obrigado pela graça da salvação. Senhor, muito obrigado pela graça da salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Tem algum aniversariante hoje, Marisa? Não, né? Então vamos orar pela irmã Neuza que vai operar hoje, né? E Neuza vai operar hoje. Orar pela Penha, pela Gisele, pela Neuza, né? Walter Galdino está se recuperando muito bem, né? Eu ontem tive um pico de pressão muito alto e acabei também tendo sinusite, então eu senti muita dor e a minha pressão também estava bem alta. Minha pressão ainda está alta, mas como eu estou medicado, então ela vai controlando aos pouquinhos, daqui a pouco está baixa. Né, Marisa? Então, pela graça de Deus, estamos aí firmes, abençoados e felizes. Com Jesus é só vitória. Né? Orem pela minha saúde em nome de Jesus. Vamos orar também por todos os que nos pedem oração. Madalena, Paulinha, Evanil, Sosmar, a Ivete, Moisete, Luzia, a Regina, Maria do pastor João Batista, Marina, precisa de oração. Irmão Davi, estamos orando pela saúde do irmão Davi também. A filha do Ger está com Covid. Filha do Ger que está com Covid. Cunhada da Regina também, estamos orando. Orar também pela Silvia, né, Silvia? Vai fazer os tratamentos de saúde. Saúde do Francisco, da Iris. Né? Saúde do Francisco, da Iris. Glória a Deus. Estamos orando pela sua saúde. Muito obrigado. Orar pela Luciana Tex, mãe. E Jussara Tex também, né? A Zuleika, filha do pastor Paulinho. Não é? Que coisa. A Gilmara está com Covid também, né? Essa nova cepa está terrível, mãe. Ela tem o poder de transmissão que eu falei da catapora, não, da sarampo, né? Glória a Deus. Orar pelas filhas. A Madalena Alencar aí. Deus te abençoe, Madalena. Glória a Deus. Aleluia. A Luísa está entubada, mãe, viu? Que luta, né? Está orando pela Luísa. Por Sandra, que está com câncer, né, mãe? Quem é Sandra? É mãe de uma colega lá do curso. Ah, mãe de uma colega do curso. Vamos estar orando pelas vidas, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pelas pessoas. Eu oro por mim, pela minha saúde. Oramos por esse santo dia, para que seja amparado e abençoado pela tua mão sagrada. Deus amado, a Neuza que vai hoje para a cirurgia, que ela seja poupada, curada e abençoada por ti. Todos que pedem oração, pela bênção sobre a família, pelo suprimento financeiro dos filhos, pelas portas abertas, Pai, pelo crescimento da nossa igreja, pela obra da fachada. Deus, pela nossa saúde, Senhor. Continue conosco, nos ajudando, Pai. Poupa a nossa vida. Perdoa o nosso coração. Traga a tua bênção e a tua paz. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós precisamos muito do Senhor. Precisamos muito da tua graça. Precisamos muito do teu favor. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade. Guarda a nossa vida. Guarda, Senhor, nossos bichinhos também de estimação. Guarda, Pai, o planeta Terra.
Abençoe o Haiti, o Afeganistão, a Grécia que está sofrendo muito com incêndio, a Espanha também, Israel que vem sofrendo uma alta de temperatura recorde, nunca vista em Israel. Deus abençoa, Pai, todos os países. Nós cremos que nós estamos vivendo esse tempo final e nós confiamos na Tua graça. Queremos continuar sendo trabalhadores na Tua obra. Guarda a nossa vida, Senhor. Nos dê um dia santo e abençoado. Por isso nós oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que é o Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo. Seja com a Rafaela nessa gestação final dessas gêmeas, em nome de Jesus. Hoje é o dia de quarta-feira, dia da Santíssima Trindade. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo. Com Jesus é só vitória, Alice, Bárbara, Elzi, Ione. Com Jesus é só vitória. Amém? Um beijo para todos vocês. Tenha um dia incrivelmente abençoado.